Renato, Vamos lá. por Minha favor, vamos réplica, lá, minha vamos de réplica, Gabigol. por favor. Meu querido Juca Kfouri é um senhor de idade avançada. Eu também sou, mas ele é um pouco mais do que eu. Então, me parece que a memória dele está mais fraca do que a minha. Ele disse que o Gabigol, depois dos 2 gols de 2019, da Libertadores, se perdeu. Esse perdido, segundo o Juca, fez o gol da Libertadores de 2 anos atrás, 2023. O Gabigol se perdeu, gente. Vamos falar sério. O Gabigol começou a neymarzar, no pior termo de Neymar, no ano passado. Ano passado foi o ano de desbunde do Gabriel. Um ano antes, ele tinha decidido mais uma Libertadores e tinha decidido mais uma Copa do Brasil. Aquele pênalti que ele bate e que empata a coisa, ele incendiou o Maracanã, ele incendiou até o Rodinei, que acabou fazendo o gol do título. Então, o Gabigol se perde, e aí eu concordo com todas as críticas, todas, no ano passado. Ano passado, ele realmente achou que ele era o Neymar do Brasil. E começou a fazer todas as bobagens que o Neymar faz fora de campo, e as atitudes antiprofissionais que o Neymar tem fora de campo, e se perdeu completamente num ano que não foi só ele que se perdeu, mas ele, como principal símbolo daquele Flamengo, foi o que mais ficou evidente, até porque os outros se perderam jogando mal. Ele não, ele realmente resolveu ser Ligo-Abi, resolveu se meter onde não devia, enfim, um bando de bobagem. Eu só acho o seguinte... Eu aceito o seu argumento. Concorda comigo? Concorda comigo? Eu usei um termo impreciso, falei não muito tempo depois, e de fato foram 2 anos. Né? Mas é que no limite, Renato, me irrita tanto ver essa molecada desperdiçar talento como essa molecada desperdiça. Né? Quer dizer, trocar o ofício principal pelos prazeres que eu entendo que um cara com menos de 30 anos queira desfrutar, mas não precisa desaparecer na profissão como eles desaparecem. Né? Essa é a minha irritação com esse tipo de jogo. Eu só acho o seguinte, Juca, ele ainda tem chance de se recuperar. Sem dúvida. Eu tenho quase certeza que se ele não se recuperar no Flamengo e for para outro clube, nesse outro clube ele vai se recuperar. Porque ele tem bola ainda. Ele é jovem. Acho que sim. Acho que sim. Ele vai sair com uma grana. Depende de quem tiver em volta, né, Renato? Porque a bola precisa chegar, né? Não, sim, mas eu duvido que ele vá para um time baranga, né? Eu acho que ele vai acabar no Corinthians, se o Corinthians contratar mais gente, não vai receber em dia, né? Ele tem que levar isso em consideração, entrar na fila do INSS lá do Corinthians. Sim, mas, de qualquer maneira, ele tem bola. No Palmeiras, ele ia voar. Ele ia voar no Palmeiras. Ou alguém tem dúvida que ele é melhor que o Flaco Lopes? Ou que o próprio Rony? Ele ia voar no Palmeiras. O problema do Gabriel é que os dirigentes do Flamengo, para variar, estão metendo os pés pelas mãos. Porque você tem alguma dúvida que essa matéria do Diogo Dantas, uma boa matéria, diga-se de passagem, foi vazada por gente da diretoria? O Diogo não vive mais o dia a dia do Ninho do Urubu, nenhum repórter mais vive. O cara entra lá para entrevista coletiva e vai embora, não vê nem 10 minutos de treino. Isso aí é o pessoal do Flamengo querendo pressioná-lo e querendo dizer ao mercado, se alguém vier aqui e fizer uma boa proposta, quem sabe? Porque senão, no final do ano, ele vai embora de graça. Ele vai embora de graça. Imagina o Gabigol indo embora de graça e jogando um bolão no ano seguinte num grande time. Esse é o medo, isso é o que os dirigentes do Flamengo querem evitar, querem vender antes, mas morrem de medo porque esse ano tem 2 eleições que interessam diretamente aos 2 cabeças do futebol do Flamengo. Tem a eleição do próprio Flamengo, em que o Landim não pode ser candidato, mas vai querer fazer o sucessor. E tem a eleição para vereador do Marcos Braz. Imagina se o Gabriel sai. O Marcos Braz vai se eleger o quê? Nem síndico de prédio. Ele já está por baixo, desde a mordida na virilha. Ele já está numa situação bastante complicada. Imagina se o Gabriel sai sozinho. Então, eu acho que a coisa ali está toda muito mal resolvida. E junta-se a isso tudo o fato de que o estilo do jogo do Tite, agora, né, porque não era assim, não, mas agora o estilo do jogo do Tite privilegia mais 2 pontas e o Pedro na frente. Então, o que o Gabriel vai precisar fazer? O Gabriel vai precisar entrar num jogo e meter 2, 3 gols, e ele não está conseguindo fazer isso. Até porque ele não está tendo tempo suficiente para isso. Mas eu acho que está sendo tudo muito mal resolvido. E, embora eu concorde que é um perigo dele assumir essa personalidade Neymar para o resto da carreira, e aí ele está acabado. Se ele resolver virar Neymar, ele está acabado. Como o Neymar está acabado. Aliás, estávamos falando aqui de Jorge Jesus.
Eu sei que vocês não têm muita paciência de ver o sauditão, mas eu, como jesuíta que sou... Por obrigação, assisto. Pois é, e eu, como jesuíta que sou, faço questão de ver o Mister. Gente, o time do Mister está jogando uma barbaridade. Sem o Neymar. Se o Neymar entrar, vai estragar. Pô, tem o Jorge Jesus tem que arrumar um jeito de dizer, olha, segura o Neymar aí um pouco mais, vai. Ele tem que fazer mais trabalho de campo, tá? Porque o time do Mister está jogando uma barbaridade. Então, eu acho que o Gabriel tem condição de voltar a jogar bem, sim. Mas ele precisa entender que o ídolo dele não pode ser o Neymar, como é. Na verdade, se o Flamengo tem intenção de negociá-lo pela multa, 1/3 da multa, metade da multa, ele tem mesmo que dar uma ligação lá para o Al Hilal, para o Al Nassr. Só a Arábia Saudita, nesse momento, gastaria esse dinheiro com um jogador que é jovem, porém não está naquela faixa de idade em que os times da Europa hoje vêm buscar os jogadores aqui. Ele não é o Endrick, né? Que daqui a pouco vai para o Real Madrid. E o Jesus adora ele, hein? O Jesus adora o Gabriel. Mas eu acho que tem uma coisa aí que está no nosso radar muito próximo que acho que pode mexer com a possibilidade da renovação do contrato do Gabigol. Sexta-feira, o Dorival vai anunciar a sua primeira lista de convocados, a primeira e única antes da convocação para a Copa América, e há toda a sinalização de que ele vai convocar o Pedro. Mesmo com a movimentação ainda tímida dos times de paralisar o campeonato depois de lançar o calendário durante a Copa América, o Flamengo vai se ver muito provavelmente sem o Pedro por 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. E aí, não vai querer que o Gabigol, em junho, ou 30 de junho, assine um pré-contrato com qualquer time que seja. É uma situação muito difícil, a relação dele com o Tite, a bronca que outro dia o Tite deu nele, o que ele falou para o Tite lá atrás, o fato dele ter viabilizado a convocação do Pedro para a Copa de 2022, porque, como lembrou o Renato, ele fez um 2022 exuberante, voltou antes, estava mais bem condicionado, foi a chave do Dorival para conquistar os títulos que conquistou em 2022. Mas se o Flamengo, que já tem outros jogadores convocáveis, se vir na situação em que o Pedro vai desfalcar esse começo da era Dorival, acho que essa renovação vai sair. Quem não sabe, quem também voltou à tona nas manchetes rubro-negras corintianas hoje, foi o Genro arrependido, Juca, que foi. Porque em resposta a mais um jogador corintiano, agora ex-jogador corintiano, que falou do seu problema em gestão de pessoas, me parece óbvio, mas porém falou, Fábio Santos, comentarista como nós agora, ele deu uma entrevista a um jornal português, desculpa, ia falar errado, um jornal português, usando palavras fortíssimas para dizer que o jogador é covarde, que não disse isso à época, etc. e tal, expondo várias coisas que ele também não disse à época. Pois é, eu acho que virou um bate-boca, o PVC hoje definiu bem, né? Virou uma fofocaiada, né? Um diz uma coisa, outro diz outra, né? Realmente não é disso que o futebol brasileiro precisa, nem o futebol do mundo inteiro. O Fábio Santos fez ali um relato que é mais ou menos, é absolutamente impossível hoje em dia, dadas as expressões das redes, né, e das N entrevistas e pedidos que o pessoal do mundo do futebol tem. Alguém que esteja mudando de função, como está mudando o Fábio Santos, não conte bastidores da sua vida de atleta. Ele contou um. Olha, o rapaz não era lá, o português, o Genro não era lá, muito bem visto pelo elenco. Né? Não é uma covardia, é um relato de bastidor. Alguém poderá dizer, não, mas está ferindo a ética dos times de futebol, o que acontece no vestiário fica. Só que ele não está mais no vestiário. Ele já saiu do vestiário e contou um bastidor. A gente tem ouvido, né? Tem programas que só tem jogador de futebol, ex-jogador de futebol, e a gente ouve histórias do Arco da Velha, né? E, em regra, deliciosas. Muito bem. Eu acho que o VP fez muito mal em responder. E não entender a graça que a mulher do Antônio está fazendo com a coisa da sogra é realmente aí maus bofes do Lusitano. Né? É uma graça, é uma piada. Né?
E, na verdade, quer dizer, para quem saiu do Corinthians nas circunstâncias em que ele saiu, mentindo, e ele hoje argumenta que ele mentiu a pedido, né, do ex-presidente do Corinthians, a pedido ou não, mentiu, porque em seguida foi trabalhar no Flamengo. É chato, é tudo muito chato. Eu ouvi o Renato falar antes da gente começar esse nosso bate-papo. Parece que realmente há uma subserviência em relação a técnicos estrangeiros, porque muito mais grave do que disse o Fábio Santos sobre o Vitor Pereira foi o que ele disse do Sampaoli. Um cara que opa! Tem um cachorro bravo. É do Renato. Quando fala em Sampaoli aqui, meus cachorros latem na hora. São ensinados mesmo. Já conhecem. Como é que você contrata um treinador a peso de ouro e ele tem o direito de não cumprimentar os jogadores que ele comanda? Dias que cumprimenta, dias que não cumprimenta. Eu fico estarrecido de ouvir que isso possa acontecer. Eu o tinha na conta de maluquetes, mas não a esse ponto, com seus atletas no dia a dia. Então, é tal história, brigam as comadres, descobrem-se as verdades, né? E algumas comadres, em vez de calar, acabam falando. E no que falam, dão bom dia a cavalo, como dizia minha avó. É curioso, Alice, que aqui no nosso chat a gente vê, obviamente, manifestações mais efusivas ou não em relação ao Vitor Pereira e o Sampaoli, e especificamente sobre o caso do Flamengo, a contratação do Vitor Pereira, do Sampaoli, de outros técnicos estrangeiros, tinha muito a ver com essa noção de que o jogador brasileiro é muito mimado, que é bom ter um técnico estrangeiro, porque eles são diferentes, a relação não é como a nossa, é muito de pai para filho, não tem essa coisa de família escolar, ou do Tite, muito papai, titio deles, e que isso seria bom. Mas esse choque de cultura no vestiário não fez bem, aparentemente, nem no Corinthians. A gente vê a repercussão, a gente está mostrando aqui para quem está vendo a gente no UOL, o que disse o Fábio Santos, falando que ele tinha que fazer o meio de campo entre o Vitor Pereira e o elenco, e que uma vez ele falou para o Vitor Pereira, você me dá muito trabalho e tal, e que o Vitor Pereira nem ligava, mas que o jeito do Vitor Pereira de falar uma coisa e fazer outra incomodava muito os jogadores, e a resposta do Vitor Pereira é, né, um falou isso e o outro subiu o tom. Outros jogadores do Corinthians, assim que saiu o Vitor Pereira, reclamaram também da postura, do como ele falava, se ele não falava, e no caso do Sampaoli também. A gente oscila um pouco, né? O Gabigol, que é muito paparico, o Vitor Pereira não dava paparico. Então, são ainda os dois extremos. A gente vai mudar de assunto? Acho que a gente já mostrou bastante dessa polêmica. Deixa o Vitor Pereira e a sogra dele lá na Arábia Saudita, ele está feliz lá agora. E o Abel Ferreira está aqui com a família dele, está tudo bem.